Olá, está começando o Diversidade e hoje a gente fala sobre um personagem folclórico que está virando filme de animação. As lendas brasileiras sempre foram inspiração para a literatura e nas últimas décadas para produções de cinema e TV. Está sendo feita uma animação de média-metragem com essa mesma vibe. Curupira, o Herói da Mata, traz o personagem título numa aventura fora do tradicional. Quem dubla o Curupira é o caratinguense Michael Drummond, que você já viu algumas vezes aqui no Diversidade. A gente fez uma entrevista remota com o diretor do filme, Gustavo Santana. Ele contou como está sendo desenvolver esse trabalho. Não, meu filho! Todos da floresta fazem parte da sua família. Tem espécies que estão desaparecendo e você é o único capaz de salvá-las. Olhe para si e faça a sua escolha. Esse é o melhor lugar na galáxia para a geração de energia. Vamos ter muito trabalho pela frente. Olá, meu nome é Gustavo Santana e eu sou roteirista e diretor do filme Curupira, Herói da Mata. Então, o filme Curupira, Herói da Mata, ele conta a história do Curupira, um garoto que passou por muitos traumas durante a infância. Então, o Curupira, ele tem que lidar com esses traumas, ele tem que superar esses medos, ele tem que superar as perdas dele, ele vive um luto. Então, tem muitos assuntos e tem bastante subtexto também na animação. Então, o adulto ele vai enxergar algumas coisas que a criança não vai enxergar. Eu reimaginei esse personagem do folclore brasileiro de uma forma mais moderna, colocando ele em situações onde eu, pelo menos, nunca tinha encontrado ele antes. Então é uma coisa completamente inédita. Por exemplo, o Curupira tendo que lidar com ameaças extraterrestres. Eu nunca vi isso. Então eu coloquei bastante elemento novo, bastante situações novas para que o personagem não fique sendo usado também de uma forma repetitiva, né, durante os anos, que às vezes acaba sendo até uma questão ruim, né, chata para o espectador sempre ver a mesma história do personagem. Pode ser que algumas pessoas não gostem da forma que eu reimaginei o personagem, eu desconstruí o personagem, mas é aquela coisa, né? Eu acho que se a gente não tiver uma atitude, a gente não ser um pouco mais, quebrar alguns paradigmas, eu acho que as coisas não evoluem. Então, a questão do roteiro, eu comecei a escrever ele em 2018. Eu andando com meu amigo na rua, assim, eu tive uma ideia, eu pensei, nossa, se personagens da mitologia são usadas na cultura pop de forma às vezes completamente diferente do original, por que que a gente não faria isso com o folclore brasileiro também? Por que que a gente não teria essa coragem de fazer isso, de usar de uma forma completamente diferente e inovadora os personagens que a gente tem disponível? As pessoas não entendem às vezes, olham para um desenho animado e acham que é tudo simples, mas a gente precisa de uma equipe muito grande, de muitos profissionais qualificados, e é muito difícil encontrar esses profissionais porque, por conta do mercado de animação brasileira ser muito fraco, todos os profissionais que são já mais experientes, eles acabam trabalhando fora do Brasil. Então fica muito mais fácil para eles, porque além deles trabalharem muito mais, eles vão receber em dólar, né? Então a concorrência aqui para o mercado brasileiro fica praticamente desleal. Então, os dubladores, né, as vozes originais dos personagens, eu tive muita ajuda no casting. O Marcelo Mack, a Raquel Steiner, eles ajudaram muito nessa questão da ajuda de escolher os atores. Assim, foi uma ajuda espetacular, só gente muito boa participou. Eu fico muito feliz que, sabe, teve personagens que casou perfeitamente, não teria como ter sido mais perfeito. E a questão do Michael, por mais que eles estavam me ajudando e tudo mais, eu queria que a voz do personagem do Curupira fosse de uma criança mesmo, porque um adulto fazendo criança eu já não acho que
passaria o mesmo sentimento, assim, de fragilidade, de inocência que eu queria que o personagem tivesse. E eu assistindo o vídeo no TikTok, eu me deparo com o Maicon, ele imitando Cebolinha e ele fazendo outras brincadeiras nos vídeos dele. E eu achei demais. Na hora, eu falei assim, esse garoto aqui, ele é a voz do Curupira que eu tô procurando. Ele é perfeito. Eu entrei em contato com ele, ele foi super solícito, super educado. Ele é um menino muito talentoso. Eu só tenho a agradecer porque ele contribuiu com o talento dele pro meu filme. Eu tenho certeza que ele agregou muito pro personagem, assim. É uma coisa que, sabe, me agrada muito. Então, por conta do orçamento do filme não permitir que a gente trouxesse o Maicon até aqui pra gente gravar ele, a gente teve que fazer da forma remota, né? Então, foi uma experiência bastante diferente, assim, mas que a gente já tinha um background, porque, infelizmente, na pandemia, muita gente teve que trabalhar de forma remota. Então, já não era novidade para ninguém essa questão, né? Então, foi, de certa forma, desafiador, mas não era uma novidade. Não só ele trabalhou de forma remota, mas muitos outros profissionais da animação, os concept art, cenário, storyboard, animatic, setup e vários outros profissionais, eu tive que trabalhar de forma remota porque não tem disponível aqui na região. Por conta do nosso estado não ter um mercado de audiovisual aquecido e a animação, por ser uma coisa ainda muito mais nichada, aqui não tem profissionais capacitados e qualificados para fazer uma animação. Então eu tive que procurar em outros estados, infelizmente. Espero que um dia isso mude. No momento, a animação está na pós-produção, ainda tem muita cena sendo produzida, mas já está bastante avançado. A previsão de lançamento está para 22 de agosto desse ano, 2024. Então, estamos trabalhando bastante, todos os dias, muitas horas por dia, para deixar essa animação da melhor forma possível, porque eu tenho certeza que tanto o audiovisual brasileiro quanto o grossense vai evoluir muito. Então esses passos que a gente está dando, os pequenos artistas, eu acho que vai ajudar a contribuir para que isso um dia seja possível, da gente ter um mercado aquecido aqui, principalmente nos lugares que saem, né, do São Paulo e Rio, né? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente recebe o protagonista dessa história. Fique ligado. Estamos de volta, hoje falando sobre o filme Curupira, o Herói da Mata. A produção foi criada no Mato Grosso do Sul, mas tem no elenco o dublador mineiro Maicon Drummond. Ele interpreta o personagem principal, que tem a missão de defender a mata onde vive. Curupira, ele é retratado no filme como um herói da mata onde ele morava com sua família, e o Curupira é o único personagem que sobrou, né? O único personagem que foi o último personagem da sua linhagem. Então o Curupira, ele desempenha um papel muito importante no filme, onde ele vai realmente ser um herói, onde ele vai salvar a floresta, onde ele vai lutar contra caçadores, contra as injustiças. E o início do filme em si retrata essa falta que ele sente da sua família, essa falta que ele sente da sua mãe, porque foi alguém muito importante para moldar o personagem, né, o Curupira. E o Curupira só tem a se desenvolver ao longo da história e é bem legal. Através de um vídeo que eu havia postado em uma plataforma digital, e no vídeo eu estava fazendo um dia de dublagem, dublando por conta própria mesmo, uma dublagem mais amadora, na minha própria casa. E aí eles viram, o Gustavo, que é o diretor do filme, ele entrou em contato comigo através do meu e-mail, falou: olha, eu achei sua voz muito legal, nós estamos com um projeto aí para o estado do Mato Grosso. E me chamou por WhatsApp, a gente andou conversando e eu gostei demais da ideia. Então foi realmente através da internet que surgiu essa oportunidade de eu dublar o personagem. Ou seja, foi como se fosse tipo um olheiro, né? Viu ali a voz, me chamou e deu certo. Bom, pra fazer o personagem, ele me explicou como seria a ideia base, né? Me passou o roteiro muito tempo antes pra gente ter essa fase de corporação do personagem mesmo, incorporar.
E como foi algo dublado sem a imagem em si, a gente fez através só da nossa voz, eu tive essa responsabilidade de meio que criar o jeito do personagem, né? Eu sabia a ideia de como era, a gente tinha mais ou menos imagens da característica física do personagem, mas na hora de dublar em si ele foi me orientando, né? Agora ele é um pouco mais criança, então faz a voz um pouco mais criança, agora ele é um pouco mais adolescente, então foi realmente algo criado ali na hora da dublagem. Como eram dubladores novos assim, como a maioria ali às vezes estava fazendo seu primeiro trabalho, então se descobrindo na dublagem, ele preferiu fazer dessa forma, com que a gente dublasse primeiro a voz para depois ele ir se encaixando. É óbvio que ele tinha ali a animação, por exemplo, os personagens, tudo criado já, mas a animação em si, o filme foi criado e está sendo criado através da nossa voz, ou seja, em cima. Então a gente dublou primeiro e depois ele foi editando, fazendo as comparações. Eu fui o único dublador que fui escolhido sem ser presencialmente, né? Ou seja, a longa distância para dublar. Então eles realmente gostaram da minha voz. E era a minha primeira experiência com dublagem profissional assim, a não ser lá em casa, porque eu tenho minhas coisas lá. Então, no estúdio foi a minha primeira experiência e eu gostei muito. Eu acredito que se fosse presencialmente eu gostaria ainda mais, né? Porque eu estava com contato físico lá com eles. Mas eu realmente me senti muito lisonjeado por ser o único dublador que fui escolhido a longa distância. Eu sempre gostei da dublagem, sempre quis ingressar nesse mercado e eu nunca tive condição por motivo de não morar em uma grande capital, em uma grande cidade, então a gente não tinha essa oportunidade. Aí agora, com essa longa distância, deu uma oportunidade da gente, né, se adaptar aí e tá fazendo. Então agora, você tendo um bom equipamento, e claro, tendo contatos também com os próprios diretores e filmes, acredito que dá sim. Muita gente me pergunta isso também, que como que eu faço agora que eu tô na fase da puberdade, né, da minha voz tá mudando. E eu acredito que o dublador, quando ele vai fazer uma voz, ele faz uma voz com a essência de que ele vai conseguir fazer novamente. Eu não enfrentei notariamente, assim, nunca percebi algo muito notório, assim, de mudança na minha voz na hora de fazer a voz do personagem, porque eu acho que na hora que eu criei, eu fiz de uma forma que talvez eu conseguisse fazer pra sempre, assim, né? Claro, tem aquela sempre mudança, por exemplo, eu dar um exemplo da Angélica Santos, que é a dubladora de Cebolinha. Antigamente, a voz Cebolinha era um pouco diferente da que é hoje, e hoje chegou onde está, que é a melhor, eu acredito, né? E eu enfrentei, só que não de forma tão grande, eu acredito um pouco pequeno. Nós, dubladores, nós tivemos um acesso um pouco antecipado do que as outras pessoas. A gente estava tendo acesso um pouco picado, por exemplo, mandava uma cena, outra, aí depois a gente teve acesso 6 primeiros minutos antes também da galera. E eu tenho acesso a todo o roteiro, então eu tenho basicamente, mais ou menos, ideia de como vai ficar o filme, mas a animação em si eu não tenho tanta ideia, né? Então eu tô muito ansioso para ver como vai ficar. Quando lançar, eu acredito que bem provável que vai lançar lá no cinema do estado de Mato Grosso do Sul. E se tudo der certo eu vou para lá também fazer a pré-estreia, a estreia. Então eu tô bem ansioso, bem animado. Vamos acompanhar então os próximos passos até a estreia de Curupira, o Herói da Mata. Ela deve acontecer ainda no segundo semestre de 2024. O Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.